irmão, paz eterna para todos, melhor noite aí para você, melhor dia. Meus irmãos, hoje nós estamos com um tema aqui, o Evangelho já foi pregado no mundo todo. É a segunda parte dessa mensagem que eu gravei semana passada. Você que não é inscrito, escreve aí, dá um joinha, divulga essa mensagem. Aperte também a opção todos para que você possa receber a notificação do YouTube. Quando nós falamos de Evangelho, o que vem à nossa mente? Que a mensagem que Jesus ordenou para os discípulos pregar, nós aprendemos durante a nossa caminhada que nós tínhamos um dever, uma obrigação de pregar o Evangelho a toda criatura. E quando esse Evangelho for pregado em todo mundo, viria o fim. Agora eu pergunto para você, como é que uma mensagem que já tem 12.000 anos, que fim ela chegaria? Dá para você imaginar quantas crianças nascem no mundo hoje? Como então essa mensagem alcançaria o mundo todo, que todo dia nasce milhões de crianças? Uma mensagem só poderia ser ouvida diante de uma geração apenas com 40 ou 50 anos, alertando aquelas pessoas daquele juízo. Agora, que juízo é esse que vem geração, vai geração e nunca chega um objetivo? Você imagina que não tem algo errado nessa teologia? A Bíblia diz que Jonas recebeu a incumbência de pregar o Evangelho ou pregar o juízo para os ninivitas. E Jesus disse, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas de uma geração, o Filho do Homem também é um sinal para esta geração, aquela geração. Como Deus traria um juízo hoje baseado em quê? Se a dívida foi riscada, a conta foi paga, como Deus traria um juízo depois que Jerusalém foi destruído, que o juízo de Deus se cumpriu ali no ano 70? Então, quando Cristo diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, quando este Evangelho do reino for pregado em todo o mundo, terra habitada daquela época, Império Romano, então viria o fim. Aí eu te pergunto, o fim de quê? O fim do planeta? Vai explodir tudo? Ou seria o fim daquele sistema mosaico, aonde muitos continuavam oferecendo sacrifício, matando o animal para perdoar pecado, enquanto Cristo, com uma só oferta, ele aniquilou para sempre o pecado. E ele voltaria mais uma vez sem pecado, para buscar aqueles que o aguardavam. Buscar da onde, Simar? Daquele velho Aion para um novo mundo de Deus, onde Deus era o reino de toda a terra. Ele não disse que ia levar ninguém para o céu, ele disse que o reino dos céus tinha chegado. João Batista pregava o arrependimento, batizando nas águas, mas depois viria um que batizaria com fogo e com o Espírito Santo, juízo e Espírito. Cristo pregava o reino, anunciava o reino de Deus. O reino de Deus está perto. O reino de Deus é chegado. Paulo pregava a reconciliação. Como Jesus já tinha morrido, pagado a dívida, os pecados perdoados, e agora o juízo viria dentro de Jerusalém para aqueles que não acreditassem no Evangelho. Então, quando aquela mensagem do reino fosse apregoada em todo o mundo, Império Romano e Judeu, viria o fim daquele sistema para um novo céu e uma nova terra, que era o governo de Deus sobre a terra. Apocalipse se cumpriu, Deus enxugou do rosto deles toda lágrima, que as pessoas choravam no altar. Hoje você não precisa chorar mais,
porque Deus mora em nós, eles buscavam a Deus, nós não precisamos buscar a Deus, só se for no conhecimento, porque a Bíblia diz que nós somos a morada de Deus. Vamos então. Em Atos capítulo 19, 27, é dito que a deusa Diana é venerada em toda a Ásia e no mundo. A deusa Diana era venerada na Ásia e no mundo. Qual era o mundo? Era o planeta ou era a concepção romana de mundo daquela geração? As nações que havia naquela época. Então a palavra aqui é oikomene, usada a mesma palavra grega, que era usada para mundo, mas não era o planeta. As pessoas pegam essa palavra e olha, irmão, vou pregar o evangelho no mundo todo que vai vir um fim. Sinais-se milhões de crianças todos os dias. Como essa mensagem vai ser pregada no mundo todo? O autor de Atos dos Apóstolos escreveu que o apóstolo Paulo foi acusado de ser promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo. Paulo foi acusado em todo o mundo, todo o planeta, ou era uma concepção de terra habitada onde havia nações? Será que Paulo, quando pregou, ele pensava que o evangelho, aquele evangelho, ele estava pregando para um dia chegasse no Brasil, aquele mesmo evangelho? Ou ele disse que em Efésios capítulo 3, ele vai dizer que no tempo futuro o povo ia conhecer a graça de Deus que foi usado para com eles lá? Sim, mãe, então hoje nós vamos pregar o quê? Se o evangelho já foi pregado, então qual o evangelho que seria pregado hoje? Ou repregado? Você vai repregar o evangelho, trazendo um juízo para os dias de hoje, enquanto o juízo era para Jerusalém? Então como fica hoje? Meus irmãos, todos nós já nascemos no reino. Já tem 2000 anos que o reino chegou. Então a mensagem seria: meus irmãos, desperta, porque você não é qualquer um. Você é cidadão do reino. Olha o que você está fazendo com a sua vida. Você, quando nasceu, você já nasceu com Deus na sua casa. Agora você precisa entender e passar a reinar em vida, em perfeita vitória. Paulo diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Não é você afiliar uma religião para você servir a Deus. Deus é Espírito e o que importa é que nós adoramos Ele em Espírito e em verdade. Quantas religiões existem no mundo? Cada um está com a verdade, mas Deus é adorado no Espírito. Em ambos os casos, temos a ideia de mundo como uma referência ao Império Romano. Então a Bíblia dá uma ideia de mundo, não planeta hoje, mas o Império Romano. Vamos ver, o objetivo do Evangelho foi atingir todas as nações até os confins da terra, em cumprimento de Mateus 24, 14. Nós vamos observar que o Evangelho foi dado uma ordem para pregar em todo o mundo. Mas qual era o mundo? Era o mundo de hoje. Porque aquela mensagem tinha um juízo a ser pregado. E Deus executaria um juízo dentro daquela geração. Jesus disse: eu vou cobrar dessa geração. Ele não vai cobrar da minha geração. A minha geração não matou Jesus, a sua geração, dos meus avós, não matou Jesus. Então ele cobraria daquela geração. Isto foi cumprido dentro dos limites do Império Romano. Então aquela mensagem foi cumprida dentro dos limites do mundo romano, do Império Romano. Vamos ver então, Romanos capítulo 16, 25 e 26. Ora, aquele que tem poder para confirmá-lo, pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo,
de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Mas agora, 2000 anos atrás, revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem de Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedeça-lhe. Então agora, Paulo está dizendo, agora, o evangelho que Paulo pregava, tinha dado a conhecer em todas as nações. Quantas viagens Paulo fez para que as nações que havia naquela época, que havia judeus para todos os lados, gentios, para que eles ouvissem aquela mensagem que Deus tinha reconciliado com eles, com o mundo, não o planeta, porque o planeta não precisava de reconciliação, porque não havia pessoas no Brasil. Então era onde havia pessoa, a mensagem que Paulo levava era essa. Romanos capítulo 5, quando nós éramos inimigos, ele nos reconciliou. Ué, como é que alguém sendo inimigo, Deus reconcilia primeiro? Deus fez assim. Deus reconciliou primeiro quando o homem ainda era inimigo. E Paulo, agora, lá no século passado, seremos salvos do juízo que viria sobre os homens, dentro daqueles limites de Jerusalém. Pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual era a ordem de Jesus? Ide e pregai. É chegado o reino dos céus. Se há 2000 anos ele mandou pregar, ide e pregai, é chegado o reino do céu. Hoje não, as pessoas pregam dizendo que eles vão para o céu. Não existe essa teologia na Bíblia. Jesus nunca disse que as pessoas iriam para o céu. Ele disse que o reino do céu tinha chegado. E já tem 2000 anos que o reino chegou e as pessoas ainda estão com esperança de ir para o reino. Eles vão sair do reino e vai para onde? Se o reino for estabelecido aqui. Mateus 28:19. Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Será que Jesus pensava em nós hoje, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem crê e for batizado seria salvo. E quem não cresce já estava condenado. Qual era o tipo de condenação? Era uma condenação no mundo espiritual ou era uma condenação física dentro de Israel? Quando Jesus disse, quando vocês veem Jerusalém cercada de exército, sabei que está chegando a sua desolação, para que se cumpra todas as coisas que estava escrito. Se cumpriu lá. Não tem nada para se cumprir hoje, a não ser você viver esse reino. Cumprimento da pregação. Por que as pessoas hoje me criticam e dizem que eu virei herege e não quero pregar mais? Pregar o quê? Repregar? Quando eu entendo, meus irmãos, que o evangelho já foi pregado, hoje eu preciso descansar. Descansar daquela pregação e viver esse reino. Se eu começar pregando aquele evangelho, eu estou trazendo um juízo de Deus novamente, que é falso, que Jesus não tem juízo para hoje, Deus não tem juízo, trazendo todo aquele julgamento e implantando nas vidas hoje, enquanto o pecado foi perdoado, a dívida foi paga e riscada, e como é que nós vamos dever alguma coisa a Deus, a não ser devoção e gratidão hoje? Meus irmãos, nós não temos dívida com Deus. A dívida de Adão foi paga na cruz. E ali era um período de transição entre os que deviam e aqueles que foram perdoados. Eles foram reconciliados. Nós nunca precisamos de reconciliação com Deus, porque nós já nascemos reconciliados.
no espírito, no mundo espiritual. Agora, a nossa carne precisa desfrutar desse reino. A nossa alma precisa descansar e entender esse reino e viver esse reino, desfrutar desse reino. Então, meus irmãos, Paulo chega a um ponto de dizer que Cristo já havia sido crido no mundo. Olha bem, Paulo declarou que Cristo já havia crido no mundo. Se Cristo já tinha crido no mundo, o que faltava então? Obviamente, era isto uma referência ao mundo romano de seu tempo. É tão difícil hoje o sistema se render à mensagem bíblica e estudar ela e acreditar que Cristo já tinha sido conhecido no mundo todo daquela época. Mas, Simar, como é que Cristo vai ser conhecido hoje? Meus irmãos, Cristo era Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre eles, perdoou os seus pecados, reconciliou o homem com Deus, foi para a glória, estava à direita do Pai, até que os seus inimigos fossem postos debaixo dos seus pés. Depois ele voltaria na glória do Pai. Ele já não voltaria mais como filho. Ele não voltaria mais para perdoar pecado, mas ele voltaria para resgatar o povo, aqueles que creram nele, tirando daquele império das trevas ali, que Roma dominava, porque ele sabia que Roma invadiria Jerusalém, era o juízo que Deus traria, para que aquele templo fosse destruído, e dali para frente não tinha outra religião, outro obstáculo que atrapalhava o reino estabelecido de Deus, o reino no Espírito. Simão, o que vai acontecer é o que tem acontecido há 2000 anos aí. Vem geração e vai geração e a terra permanece para sempre. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações. Olha bem, Cristo foi pregado entre as nações. Ide por todas as nações, eles foram. E Cristo foi conhecido em todas as nações. Foi conhecido no Brasil? Não, porque a mensagem era para aquela geração, era para aquele mundo. Aquele mundo precisava de reconciliação, porque todos eles estavam mortos nos pecados de Adão e na transgressão da lei. Como é que nós estamos mortos hoje em quê? Que sacrifício é esse que nós somos pecadores novamente? Esse evangelho, ele precisa ser repregado com esse entendimento. Entre as nações, crido no mundo. Qual mundo? Planeta ou mundo daquela concepção judaica e romana? Naquele mundo, crido no mundo. Recebido na glória. Oh, glória, né? Fez o trabalho todo, os discípulos exerceu o seu ministério, agora foi recebido na glória, agora o juízo veio sobre Jerusalém, depois que o evangelho foi pregado em todas as nações. O termo toda criatura debaixo do céu é uma referência aos limites do Império Romano. Então, quando diz toda criatura debaixo do céu, era um termo do Império Romano. As pessoas querem pegar esse termo no mundo todo e querem aplicar no planeta hoje. Existe país hoje, meus irmãos,
que você não pode nem falar o nome Jesus. E as pessoas estão dizendo que Jesus está voltando. Preste atenção. Eles caem no próprio laço deles. Se Jesus está voltando, como vai ficar essa nação então que nunca ninguém pregou lá? Então é mentira. Então, na concepção religiosa, Jesus está voltando, mas ele esquece que ele está dando um tiro no pé. Porque existem nações que não vai entrar evangelho lá. Então, se Jesus está voltando na concepção dele, essas nações tinham que abrir a porta, então, para que esse evangelho fosse espalhado naquela nação também. Não tem base bíblica para esse evangelho no mundo todo. Agora, se disser que nós já nascemos no reino, aí muda a história. É claro, se disser que nascemos no reino, para quê? Como é que lucro o sistema religioso vai fracassar e vai morrer? E foi Deus que abriu a igreja, essa igreja, quantas igrejas ele abriu? Trazer o seu dízimo na casa do tesouro. Mas aonde é a casa do tesouro? Lá tinha a casa do tesouro. E hoje? Cada um tem uma casa do tesouro em casa? Essa mesmo é a verdadeira igreja, que cada um tem a casa do tesouro, enche o seu cofre, o meu primeiro, depois o seu se vira? Encontramos a verdade sobre isto. Encontramos a verdade sobre isto em Atos capítulo 2, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Olha aí, meus irmãos. Será que tinha algum brasileiro ali? Olha o termo que Paulo usou. Havia homens em Jerusalém habitando que tinha vindo de todas as nações. Qual era a concepção de todas as nações? Romano. Concepção daquela concepção de mundo. Isto foi cumprido cabalmente antes do limite do Império do Romano. Foi cumprido dentro daquele Império Romano, daquele, segundo os romanos, o mundo deles, daquela geração que eles tinham como concepção de limite do mundo, no tempo dos apóstolos. Observe o seguinte versículo. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firme, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Paulo, ele pregou o evangelho em todo o mundo debaixo do céu. Mas qual é o céu? Concepção judaica e romana. Então você não pode pegar Mateus 24 e trazer para os dias de hoje, meus irmãos. Você está assassinando o texto, não crendo naquilo que Jesus disse. E não passará esta geração. Mas isso não dá lucro, né? O povo perece hoje não por causa do pecado, mas por falta do conhecimento. Mais à frente, no versículo 9 e 11, o autor de Atos acrescenta quais são todas as nações debaixo do céu. A mesmo texto que diz que todas as nações foi alcançada, Paulo vai citar quem eram essas nações. São os partos, medos, elemitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha do Egito
e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélito, crentense e árabes. Como os ouvimos falar em nossa própria línguas as grandezas de Deus. Então ali havia várias nações. E eles ouviram falar no dia de Pentecoste as maravilhas de Deus. Todas as nações ouviram falar do Evangelho. Estavam ali, reunidos ali. A missão dada aos apóstolos para ir até os confins do mundo. Que mundo, Simar? Mundo romano. Foi plenamente cumprido. Então, quando Jesus diz, ide por todo o mundo, o que é que Jesus tinha em mente? Era ir por todo o planeta ou ir por todo o mundo, concepção daquela geração. E quando aquela mensagem fosse alcançada em todo o mundo, terra habitada, daquela geração que o homem era pecador, estava afastado de Deus, aquela mensagem era assim, olha, tem uma novidade para nós. Qual é? Deus reconciliou o seu povo. E agora Ele nos enviou para que vocês creiam nisso e recebam esse presente. Mas tem uma coisa, aquele que não crê vai ser condenado, porque Ele vai trazer um juízo para Jerusalém e todos podem ser atingidos por esse juízo. Mas aquele que crê, eles não vão perecer. Ele vai passar desse império da morte para o reino eterno de Deus. Não ia precisar ninguém morrer. Era uma transição do mundo velho para um mundo novo. Quando ele chega em Apocalipse, eis que tudo se fez novo. As pessoas estão vivendo hoje no novo, mas desfrutando das coisas velhas. Os textos também demonstram que no tempo dos apóstolos, o evangelho foi pregado em todo o mundo, significando os limites do Império Romano. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até aos confins da terra. Então, qual era a concepção deles? Mundo romano. Quando aquele evangelho fosse anunciado em todo o mundo, viria o fim do planeta ou o fim daquele sistema? O fim daquele sistema baseado nas leis de Moisés, que Deus traria um juízo se eles não aceitassem a nova aliança. Quem não estava na nova aliança? Estava confiando no sacrifício de animal. E pelo sangue de bode não havia perdão do pecado. Agora, compare com Romanos capítulo 10, 17 e 18. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Paulo está perguntando, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Mas por acaso eles não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até aos confins do mundo. Então, eu vou parando por aqui. Como é que eu vou repetir o evangelho que Paulo está afirmando, que aquele evangelho já foi pregado em todo o mundo? Mas Simão, o que eu vou pregar? É melhor você pregar mentira ou ficar calado? As pessoas querem pregar hoje, mas ele vai pregar o quê? Pregar uma mensagem que já foi pregada? Repetir as mesmas palavras que Paulo repetiu, trazendo um juízo para os dias de hoje, para o mundo de hoje? Se o mundo velho ficou lá no Apocalipse,
que as pessoas ainda têm como o Apocalipse vai se cumprir. Meus irmãos, tira o cavalo da chuva. Abre o olho, Amaral. Porque esse evangelho já está ultrapassado. O que nós precisamos entender hoje é que nós já nascemos no reino. Ah, então eu posso fazer o que você quiser? Pode fazer o que você quiser. É o que você quer. As pessoas só fazem o certo hoje. A mente deles são assim. Ele só faz o certo se não tiver uma lei que não pode. Não pode. Ele não existe uma lei do Espírito dentro de você para te guiar. Será que precisa de homens para guiar as pessoas hoje? Ou a Bíblia diz que nós seríamos guiados pelo Espírito. Simã, eu estou em dúvida, qual é o evangelho que eu devo pregar? Não pregue. Fala que o mundo já foi reconciliado com Deus. Nós já nascemos com toda a sorte de bênção, nós já nascemos abençoados. O que nós precisamos é viver o amor. Deus é amor. Viva o amor, viva a paz. Ajude o seu próximo. Viva Deus na sua vida. Pratique o bem, não para ser salvo, mas como um cidadão do reino eterno estabilizado por Deus. Valeu, meus irmãos. Melhor noite. Paz eterna. Eu deixo essa mensagem para você refletir. E se você gostou, dá um joinha, dá um like. E inscreve também no canal. Melhor noite. Paz eterna.